Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Gente, eu tô com a voz um pouco bem... Como é que eu posso falar? A voz bem rouca, tomei um susto com o cachorro. A voz bem rouca, porque minha garganta tá muito inflamada. Então tô com a voz bem arroqueada. Mas isso não vai impedir a gente de assistir o vídeo de hoje, não é mesmo? O vídeo de hoje é sobre a Monique. Vocês lembram dela, gente? Ela participou do Big Brother. Não lembro qual Big Brother, mas ela participou do Big Brother. Se eu não me engano, ela até ganhou, ou foi uma das favoritas. Mas é algo desse tipo. E ela era bem conhecida e ela saiu bem de boa, não saiu cancelada nem nada. E ela. O que aconteceu, né? Tô dando um pequeno resumo para quem não conhece ela. Mas aí, o que aconteceu? Deixa eu beber uma água. Parecendo o discurso do Temer. Não sei o que, não sei o que. Quem lembra? Mas enfim, ela foi para um hotel. E aí, nesse hotel, não era permitido a entrada de crianças. E ela tem uma filha pequena, de colo. Só que aí eles abriram exceção para ela, né? Para ela entrar lá e ficar no lugar. Mas mesmo assim teve alguns problemas. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Não tenho filhos, mas tenho irmã e sobrinhos. Então, eu vou dar minha opinião a partir desse ponto de vista. Então, se você tiver filhos ou conhece alguém que tem filhos, vocês dão a opinião de vocês aqui também nos comentários, tá? Pra gente ter todos os pontos de vista possíveis. Como vocês sabem, eu sempre falo aqui que tá tudo bem a gente não concordar com a opinião. É só falar o que vocês acham no comentário respeitosamente e tá tudo certo, tá? Todo mundo dando sua opinião de acordo com o seu ponto de vista. Peraí que eu não vi se eu recomeçar a gravar, que eu não vi se eu acionei o microfone. Pronto. Bora lá. O primeiro vídeo que ela postou foi esse. E tanto no pronunciamento quanto no primeiro vídeo ela apareceu bem abalada com a situação. E aí a gente vai ver o que ela falou sobre isso e depois o que as pessoas acharam de tudo isso. Porque por mais que ela tenha falado inicialmente, ela não se pronunciou mais sobre o assunto e eu também não vi nada relacionado ao hotel sobre o assunto, se eles se pronunciaram para falar alguma coisa do tipo. Mas bora lá. Play no vídeo. Gente, tô até tremendo. Gente, Aí o primeiro vídeo ela colocou bem abalada, colocou um emojizinho de choro no TikTok. E aí o povo comentando aqui, ó. Tá vendo? As opiniões diversas. Bora ver o pronunciamento dela e depois a gente vê os comentários pra ver se a galera tá a favor ou contra ela. nós estamos em um hotel que não pode criança. Criança acima de 14 anos só que é permitido. E tem realmente essa questão em hotéis. Eu não fazia ideia que tinha isso de permitir hotéis que não permitiam crianças. E até acho válido, concordo em certas partes, mas bora ver aqui. Bora ver primeiro o pronunciamento dela. E não foi eu que fiz a reserva. E quando foi feito a reserva, não foi passado, né? Não foi informado que a Catarina é bebê. Então, nessa semana de vir pra cá, eu chamei no WhatsApp e perguntei: olha, vocês têm berço aí? E aí, não soube nos falar pelo WhatsApp. O Paulo ligou e perguntou, e aí eles falaram: olha, a gente não aceita criança aqui, nem bebê, a gente não tem estrutura para criança e tudo. Amanhã eu dou um retorno para vocês para falar o que vai ser feito, como vai ser feito, como a gente vai prosseguir com isso. Tá bom? Estamos esperando Ou seja, o uma prédio não aceitava criança. Então ela já sabia isso, né? Que não era permitido crianças de colo, né, no prédio, no hotel. resposta de vocês. Bom, no dia seguinte, eles autorizaram a nossa permanência aqui com a Catarina, mas eles falaram que
o café da manhã da babá e da bebê seria servidos no quarto do hotel, porque como não é permitido, né? Tava tudo bem. E o café da manhã e o chá da tarde seria servido no quarto. Tá bom. Aí nós chegamos, assim que nós fomos fazer o check-in, foi informado novamente para nós que o café da manhã da bebê e da babá e o chá da tarde seria servidos no quarto do hotel. Tudo bem, concordamos com isso. E tá bom. Eu Aí a acho que neném. inicialmente eles não deviam nem ter concordado com nada do tipo. Porque se eles estavam com criança de colo, dava para ter um pouquinho assim de noção que isso traria dor de cabeça no futuro. Até porque se não é permitido criança de colo, eles não deveriam ter aberto nenhum tipo de exceção do tipo. O ideal seria cancelar a reserva e devolver o dinheiro para eles irem para outro hotel, né? Para eles irem para outro lugar. Evitaria todo esse estresse. Acordou, eu também acordei, pedi o cafezinho delas, elas tomaram o café, eu fui tomar banho, me troquei de roupa, e aí eu tava com a neném ali na grama, que tem um espaço externo muito grande, e eu tava com a neném ali na grama e fui tomar café com o pai e ela ficou com a babá. E nisso a Esther, ela foi, encontrou com a gente no café da manhã e saiu da parte do café da manhã e foi falar com a Catarina lá no jardim, que aqui é muito grande. E aí ela voltou e falou, nossa, eu tô muito puta, porque eles falaram que a Catarina não pode ficar nem no jardim. Aí o pai da Catarina levantou e foi falar com eles. E aí eu terminei de comer e fui lá. E não sei quem é a. Eles não tinham especificado que ela não podia ficar lá fora no gramado, só poderia ficar, só teria essa coisa de comer no quarto. Mas mesmo assim, gente, eu acho que a partir do momento que não cabe o filho, não cabe você. Você tinha que ter ido para um hotel que aceitasse criança, sabe? Porque tem realmente hotel que não aceita. E pode ter sido um funcionário que viu e foi falar diretamente. Pode ter sido um hóspede que foi reclamar. Porque já foi pro hotel porque não queria criança, porque não queria barulho. Por mais que ela não tenha chorado, por mais que ela não tenha feito barulho, por mais que ela estivesse quieta, sabe? Não fez nada, a menina tá quieta, não fez nada. Mas é um hotel que não era permitido criança de colo. Então, assim, às vezes a pessoa até falou assim, digamos, que um hóspede que tem filho de colo viu a filha dela e falou assim, ah, porque a filha da hóspede tal pode estar aqui, se quando eu fiz a reserva disse que não podia e agora tem criança pequena. Ou então pessoas que querem, tipo assim, relaxar ao extremo e não quer ouvir choro, não quer ouvir nada do tipo. E tem criança chorando, sabe? Tipo assim, gente, eu sou uma pessoa muito de boa porque eu tenho irmã, tenho sobrinha pequena, então eu amo criança de paixão, mas sinceramente, honestamente, não é todo mundo que quer ter filho, não é todo mundo que gosta de estar em mesmo ambiente que criança, porque tem crianças e crianças. Tem criança que vai fazer barulho, tem criança que joga água para cima, que sabe, que esperneia, que grita, que sai correndo. Então, e tem coisas desse gênero, desse tipo, que é da idade que faz parte de ser criança. Criança quer brincar, criança quer correr. Não é toda criança que é quieta, que não faz nada, que brinca ali quietinha e tal. Tem criança que gosta de gritar, de correr, de pular. E tá certo, tá tudo ok, entendeu? Mas tem pessoas que não querem isso, que querem tirar férias, que querem relaxar e querem silêncio, sabe? Enfim, uma senhora falou que não era permitido, que isso tinha sido passado para nós, sendo que não foi passado, que ela não poderia ficar na área externa, informado que ela não poderia ficar na área comum, né, do hotel, né? Ou seja, se ela não pode ir pro restaurante, tomar café, ou tomar lanche da tarde, enfim, e ficar na grama, no jardim, ela tem que ficar só dentro do quarto, né? Então isso teria que ter sido passado para nós. Olha, não é permitido, não é liberado, nós vamos cancelar a reserva de vocês, vamos devolver o dinheiro de vocês e pronto. Vida que segue, era simples, né? E não foi nos informado. Então, eu acho fui que a lá. chateação dela foi porque eles abriram a exceção e só falaram uma regra que não poderia fazer. Então o resto ela
supôs que poderia fazer, já que eles não colocaram nenhuma regra com isso, né? Do tipo, ah, não pode ficar no gramado, que não sei o que, não sei o que. Eles não falaram que a filha dela ia ter que viver em cativeiro dentro do quarto, só recebendo comida. E querendo ou não, a babá que vai sofrer mais com isso, porque a babá vai passar a maior parte do tempo com a criança, então vai ficar a babá e a criança presa dentro do quarto sem ser pra lugar nenhum. Tentar entender. Mostrei a mensagem que eu tinha recebido. Mostrei a mensagem que eu tinha recebido da pessoa falando do café da manhã e só e do chá da tarde. E eu vim pro quarto e vou arrumar minhas coisas. Acho que eu nem vou embora da cidade, eu vou para outro hotel. Vou para outro hotel e aqui eu não vou ficar mais. E assim, eu tô gravando esses stories aqui, não é com o intuito de queimar o hotel. Até porque foi nos passado, né, que não era permitido menores de 14 anos. Isso nós entendemos, só que a gente queria o seguinte: olha, não é permitido, ok. Vamos cancelar a hospedagem de vocês, vamos devolver o dinheiro, né? Eu não sei como que é esse processo de cancelamento de reserva. Mas aí eles abriram uma exceção, ok, eu entendo, foi passado do café da manhã e do chá da tarde. Agora, não foi passado da área comum, e ainda mais ser dito da maneira como foi, sabe? Então ainda foi bem ríspida na hora de falar, né? E quando eu fui falar com essa senhora, juntamente com o pai, juntamente com o Ronaldo, você vê que é uma senhora que não tem nenhuma. Como posso falar? Pessoa que não tem preparo para lidar com essa situação, e eu acho que nenhuma, assim, sabe? Tá no emprego errado, tá trabalhando no lugar errado, sabe? Então, assim, eu tô extremamente chateada com toda a situação, sabe? E eu não vou ficar aqui. Eu não vou. Nós Eu estamos em acho uma. que foi uma coisa que gerou diversas coisas. Acho que minha opinião referente a isso é uma só. Que ela teria que ter ido embora desde o começo. Agora, vale ver se, tipo assim, ela tentou cancelar. E aí eles, não, a gente dá um jeito, a gente abre uma exceção, que não sei o que, que não sei o que. Sabe? Tem que ver também o que foi dito. Mas, enfim, a partir do momento que não é aceito criança e você quer viajar com a criança, o ideal era que você procurasse outro hotel realmente. Mas bora ver aqui os comentários. Ué, mas se meu filho não poderia nem ir tomar café comigo, eu já cancelava a reserva. Ai, que delícia, eu quero o nome desse hotel. Sem criança, um sonho. Colega, vocês foram informados desde o princípio. Você não cancelou, por quê? Mas se o local tem regras, era melhor ter cancelado. Eles não queriam que outras pessoas vissem que tem criança, porque se não teria que abrir exceção para outras pessoas. Ti local tem regras. Não entendi se ti local tem regras, mas enfim. Gente, Aqui foi o Firmino que falou sobre o assunto. Monique chora ao passar por perrengue com a filha em hotel proibido para crianças. que história maluca, mas vamos lá. Eu acho que regras existem para ser respeitadas, tá? Eu nunca ouvi falar de hotel que não aceita criança. Eu já ouvi, por exemplo, em navio, em cruzeiro. Tem piscina que criança não pode entrar, enfim. Mas eu nunca ouvi falar de um hotel que não aceita criança. O que aconteceu? A Monique Tem vários foi hotéis que não aceitam crianças. Eu também do não Big Brother, é sabia, muito mas fiquei sabendo depois dessa notícia, desse murmurinho que deu. todos, inclusive assistiu o Big Brother dela. Ela foi se hospedar com a família num hotel e entrou em contato para saber se tinha berço. E eles não responderam. O marido ligou. Eles falaram que não aceitavam crianças, mas para manter o contrato que eles iam manter sob condições especiais, levar comida no quarto e tal. E aí, a babá foi passear com a criança no hotel e uma funcionária foi ríspida e ela ficou muito sentida e muito magoada. Mas eu não entendi por que ela foi pro hotel, gente. Porque se um hotel não aceita criança, você informa que você tá com um bebê pequeno, e mesmo assim você vai. Não, eu entendo ela se chatear, da criança ter que ficar no quarto, da criança não poder sair, mas em primeiro lugar, eu acho que ela nem deveria estar ali. Acho que regras existem para ser respeitadas, e aqui não cabe você julgar se você acha certo ou não, é só não ir.
Quando eu não concordo com a regra do estabelecimento, eu não Eu frequento acho que ele. é exatamente isso. Eu vi que ela ficou triste, eu vi que ela chorou, mas eu não entendi o que ela foi fazer lá, gente. Que eu não aceito criança. Você tem criança, a lógica pra mim é você não ir. A menina não podia nem ir no jardim. Não podia ir no café da manhã. Não tinha que estar no hotel. Concorda? Não, essa história pra mim tá sem pé nem cabeça, gente. Porque Gente que parece que ela se chateou com uma coisa que ela já sabia, sabe, que poderia acontecer. Que ela já foi informada que não era permitido. Eu sei que por mais que abriram essa exceção, mas foi só para não perder o dinheiro da reserva. Então cabia a ela se colocar na frente e falar, tipo assim, bater pé firme e falar que não ia, sabe? Sobre o caso da Monique Nunes, a ex-BBB que foi se hospedar num hotel e o hotel não aceitava crianças abaixo de 14 anos, eu vou dar uma opinião aqui baseada no que eu sei dos meus anos que eu trabalhei com turismo e hotelaria, tá? Seguinte, primeiro, legislação. Não tem nenhuma lei que permita ou que proíba os hotéis de fazerem isso, de colocarem lá que eles têm restrição de idade para crianças. Porém, essa é uma prática muito comum na hotelaria no mundo todo, tá? Não é só o hotel que ela foi. No mundo inteiro tem hotéis que dizem que ou não aceitam crianças ou aceitam crianças apenas a partir de X idade, tá bom? O que os hotéis alegam para Pode ser por vários problemas também, né? Tipo assim, muitas crianças que deram dor de cabeça no hotel, que quebraram alguma coisa e os pais não quiseram pagar, que fizeram alguma coisa de errado muito grave, tipo assim, incomodando o hóspede e piriri pororó. Tipo assim, N fatores, sabe? Aí por causa de um, todos pagam, né? Então eles preferem barrar a entrada de crianças porque sabe que tem alguns pais que são flexíveis até demais com crianças. E aí eles preferem não ter essa dor de cabeça. eles tenham esse tipo de regra. Geralmente, os hotéis que têm esse tipo de regra dizem que são hotéis voltados para adultos porque eles são hotéis ou românticos ou porque eles ficam em lugares que não tem como dar acesso para crianças. Então, assim, Foi é um isso que hotel ela que falou, fica né? Que o hotel não tinha estrutura para criança pequena. num lugar perigoso e que por isso o hotel não tem staff para ficar de olho em criança, né? E a criança pode se machucar, então por isso eles não É, tem toda aceitam. uma questão também disso que ela tá falando. Eu lembrei daquele caso da Madeleine, que ela desaparece, né, em um hotel que eles estão viajando em um grupo de amigos. E aí eles deixam a criança dormindo no hotel. E aí a criança desaparece, a Madeleine. E aí, tipo assim, quando acontece esse tipo de coisa, da criança desaparecer ou simplesmente se machucar, vem todo aquele cenário em volta do hotel. Porque, querendo ou não, as pessoas vão ocupar, sim, a infraestrutura do hotel, os funcionários do hotel, por que ninguém prestou atenção, por que ninguém viu. Então, tipo assim, sabe, isso é toda uma questão. E faz todo sentido um hotel que é mais pro lado da lua de mel, um negócio mais de casal, sabe? Comemoração de casamento, essas coisas assim. Não ser permitido criança, faz total sentido. Porque pensei, você tá numa lua de mel, aí tem uma criança jogando areia em você, sei lá. Uma coisa assim bem aleatória. E hotéis que fazem aí experiências que são voltadas para relaxamento, para sossego. Então, geralmente, as pessoas que frequentam esses lugares ou são adultos que têm filhos e estão tirando férias dos seus filhos, ou são casais, né, no caso de experiências românticas, ou são grupos de amigos aí, né, que estão indo para turismo de aventura e etc. Tem esses três grupos. E tem também os hotéis que são focados em experiências para adultos, tá? Existem hotéis, não sei se aqui no Brasil tem, mas fora do Brasil com certeza tem, porque eu já pesquisei, eu já trabalhei, né, com um desses hotéis que fazem experiências para pessoas que querem ali conhecer outras pessoas, pessoas casadas que querem conhecer outras pessoas. Troca de casais, gente. Então, assim, existe esse tipo de hotel também. Então, esse tipo de hotel, que é um hotel sexualmente, para o público sexualmente liberal,
não vai aceitar criança, né? Não vai. E aí, no caso da Monique, né? O correto, o que eu vejo como correto, seria o hotel ter dito: não aceitamos crianças abaixo de 14 anos, vamos devolver o seu dinheiro e cancelar a sua reserva. Teria acabado por aí a polêmica toda, né? Mas eles resolveram aceitar a reserva da Monique ali na hora, né, que ela chegou. Ela disse que ela não tinha prestado atenção nesse detalhe, né, de que o hotel só aceitava crianças acima de 14 anos. E que ela teria ido embora. Se eles dissessem, não podemos aceitar sua reserva, então beleza, eu vou embora, tá bom. Mas eles resolveram aceitar. A partir do momento que eles resolvem aceitar, porém, confinar a criança, que é um bebê de 1 ano, né, gente? Não é uma criança, é um bebê, que não faz nada sozinho. A partir do momento que eles resolvem confinar um bebê ao quarto que tem quantos metros quadrados, gente? Sei lá. Hoje em dia os hotéis têm o quê? Quarto de 15 metros quadrados? Epa! Voltei, galera. Voltei, meninas, mulheres. Bora terminar de assistir aqui o vídeo. Pera aí. Não era só pra gente. Espera aí, minha gente. Tivemos erros aqui nos cálculos. Deixa eu jogar isso aqui no lixo. Aqui tem que ligar o áudio. Pronto. Eu trabalhei num hotel que era um hotel grande e que, assim, o quarto tinha 35 metros quadrados, que hoje em dia é o tamanho de um apartamento aqui em São Paulo, sabe? Então é um pouco absurdo você confinar uma criança que realmente é uma criança que precisa de gastar a energia dela, né? E você não deixar ela ir no jardim do hotel, no gramado, complicado, né? Então, nesse caso aí, eu acho que o hotel errou em... Desculpa. O hotel errou em aceitar a reserva e confinar a Monique e a filha e o bebê dela ao quarto, tá? Mas no caso de o hotel ter essa restrição de não aceitar crianças abaixo de 14 anos, isso não é errado. Não existe lei no Brasil que proíba. Obviamente, se a pessoa achar que ela está sendo lesada de alguma forma, né? Ah, eu quero. Ela teimou que ela quer se hospedar naquele hotel com o filho dela que tem 5 anos de idade. Aí ela pode ir procurar os direitos dela. Mas não é uma prática proibida no Brasil, ok? Então, é sobre isso. Vale ressaltar também sobre a dor de cabeça que possa ser isso, né? Caso ela queira recorrer, já que ela foi avisada sobre a situação, mesmo que não seja uma prática proibida e tal, vai ser uma dor de cabeça que vai desgastar mais ainda. Eu separei esse vídeo só pra vocês verem o bebezinho dela. Vou até colocar assim em áudio mesmo. Então, assim, é um bebezinho bem pequenininho, uma neném mesmo. E uma nenenzinha, gente, uma nenenzinha pequena. Eu não acredito que uma neném desse tamanho, pequenininha desse jeito, estaria no gramado, jogando grama pra cima, gritando e atrapalhando os hóspedes. Mas é aquela coisa, né? Era melhor não ter ido para ter evitado tudo isso. Mas enfim, agora eu vejo aqui mais uma opinião aqui da moça. Do céu, que absurdo. Papo com a Ava. Absurdo. A Monique Nunes, que é uma ex-BBB, ela relatou um constrangimento que ela passou com a filha dela em um hotel que não aceitava crianças. Ela disse que não foi ela que reservou esse hotel. E ela disse que ela mandou uma mensagem para pedir um berço. Aí ela ficou sabendo que o hotel não aceitava crianças menores de 14 anos. Ela disse que a pessoa que respondeu, ela disse, ela não pode ficar ali no salão, que é o lugar onde eles fazem as refeições, né? Então, o café da manhã e o café da tarde, ela tem que fazer dentro do quarto. A Monique, então, tudo bem, ok, sem problema. Aí ela seguiu pra viagem. E a Monique falou que a neném tinha feito a refeição dentro do quarto, ela desceu com a babá, foi pra uma área, um campo, alguma coisa assim. E a Monique desceu com o marido para poder tomar café. Foi que a babá veio super brava falando
que a funcionária tinha sido ríspida com a criança, falando que ali ela não poderia ficar. E o marido da Monique foi questionar essa funcionária e a funcionária falou que não, que ali não era lugar de criança, falou que a criança não parece que não poderia usar nenhum espaço do hotel. Eu não teria ficado aqui, eu teria ido para outro lugar que a minha filha tinha que fazer as refeições. Pegou, arrumou as malas dela, foi para outro lugar. Sim, gente, eu não sei vocês, mas é a primeira vez que eu vejo alguém falando que um hotel não aceita crianças menores de 14 anos. Vocês já tinham visto Ela isso? só contou o relato da Monique, né? Ela não deu a opinião dela de fato. Mas enfim, bora ver aqui outro vídeo. E aí, pessoal, o hotel pode proibir crianças? Nessa sexta-feira, a campeã do Big Brother Brasil, a Monique Nunes, ela desabafou nas redes sociais chorando. Ela contou que a sua filha pequena ela não podia circular pelo hotel onde ela estava hospedada. Ela não podia ir no restaurante, não podia brincar na grama e nem no jardim. Ela só podia ficar no quarto. Isso é legal? Então, pessoal, no Brasil, as crianças elas são protegidas pela Constituição e pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe qualquer forma de discriminação, certo? O artigo 5º lá do ECA, ele é claro, nenhuma criança ou adolescente, ele será objeto de negligência e de discriminação. E além disso, lá no Código de Defesa do Consumidor também, ele veda, pessoal, cláusulas abusivas, tá? E ele exige informação clara também antes da contratação. Então, se o hotel ele tem política lá só para adultos, vamos supor, isso precisa ser informado antes da reserva. O problema aqui é que a Monique ela já estava hospedada lá no hotel com a filha. E mesmo assim, impuseram lá as restrições. Então, isso pode ser considerado prática abusiva, tá? Abusiva e discriminatória. Porque criança, pessoal, não é incômodo, né? Criança, ela tem seus direitos também. Então, se algo parecido acontecer com você, é importante registrar tudo, pedir explicações por escrito, guardar comprovantes, tá? E procurar uma assistência jurídica. E também pode denunciar, tá? As denúncias podem ser feitas no PROCON e no Ministério Público. E as políticas internas das empresas não estão nunca acima da lei. Então, no caso, tinha que ter E aí? uma... antes de fazer uma reserva, ela tinha que ser informada previamente, né? Sobre isso, que não poderia crianças. E isso está extremamente nítido, claro, para as pessoas que vão fazer a reserva. E como ela já tinha a reserva, eles não podiam impor regras e determinações, né? Ou eles permitiam que ela ficava sem nenhum tipo de restrição, ou então cancelava a reserva, já que era normas do hotel. Entendi. Faz até mais sentido na minha cabeça. Uma forma que a filha da Monique Nunes foi tratada dentro de um hotel. Sabe a Monique Nunes que ganhou algum Big Brother, eu não vou lembrar, menor do que 14 anos. Gente, ela disse que ela não sabia, e até que seja provado o contrário, porque ela disse que quem fez a reserva não foi ela. E rico tem esses negócios de assessoria e às vezes come umas bolas mesmo. Vai fazer o quê? Todo mundo erra. Ela falou que ela entrou em contato com o hotel perguntando se o hotel tinha berço. Ela minha reserva, devolve meu dinheiro. Porque ela tinha mensagem dela, mandando mensagem no meio da semana, perguntando se aceitavam criança lá, e ninguém respondendo ela. Ela falou, então, normalmente esses hotéis que não aceitam criança, o que eles fazem para justificar o fato de não aceitar? São hotéis que normalmente são em campos muito abertos, ou, por exemplo, esse que eu e o Calvin ficamos, ele tinha uma praia privativa na frente, e ele ficava no alto de um morro. E nesse morro não tinha cerca, não tinha nada. Então, assim, o fato de não ter segurança para criança era o que fazia com que eles não aceitassem a criança. Mas se eles quisessem passar a aceitar a criança, bastava ele meter uma cerca ali no morro que as crianças podiam transitar lá. Mas era uma escolha do hotel. Sinceramente, foi a melhor estadia da minha vida porque não tinha uma criança perto de mim? Não sei falar pra vocês, porque quando eu viajo, a criança alheia não me azucrina em absolutamente nada, e eu tenho um adendo pra fazer disso com vocês sobre, tá? Eu e o Calvin, a gente gosta muito de fazer viagem curta. Viagem de 3 dias, 2 dias, 4 dias. E a gente vai muito para esses hotéis sistema all inclusive. Um bêbado perturba mais do que 10 crianças junto com a gritaria da recreação. Porque normalmente esses hotéis all inclusive, eles têm a turma da recreação e eles ficam brincando com as crianças nas dependências do hotel durante o dia. E às vezes você tá escutando uma gincana e etc. Um bêbado sozinho que passa do limite no all inclusive irrita mais do que 10 crianças na recreação fazendo um grito de guerra. Juro pra vocês. Enfim, basicamente, ela falou tudo bem, não tem problema dela tomar o cafezinho dela junto com a babá dentro do quarto. Vida que segue, vamos ficar. Ok. Até porque, razoável um bebê de colo não poder tomar café no meio de todo mundo? Eu entendo o lado dela de aceitar. Tipo, poxa, tudo bem. Aí ela disse que quando a criança acordou, ela pediu o café da manhã dela e da babá. E quando elas acabaram de comer, ela saiu do quarto e foi pro local de café da manhã.
E aí a babá da menina ficou com a menina no gramado, que ela disse que era gigante. Inclusive, eu tenho as minhas dúvidas de que eu acho que eu sei que até o que é, tá? Que tinha um gramado gigante na frente. E ela foi até o lugar do café da manhã, a babá, chamou a Monique e falou: olha, eu acabei de ser abordada pela fulana de tal, falando que a bebê não pode ficar no gramado. Aí ela falou: oi? Ela falou: sua filha não pode ficar no gramado. E aí ela foi na recepção se informar e disseram que era isso mesmo, que a menina não podia. Ela falou: então, se minha filha não pode ficar no gramado, que engloba todo o lazer do hotel, se a minha filha não pode ir onde são feitas as refeições inclusas na minha diária, a estadia da minha filha no hotel se resume ao quarto, eu tenho que deixar minha filha presa. Ela só pode ficar dentro do quarto. Ela é uma criança de colo, que é carregada pela babá pra onde vai, porque é uma criança de 1 ano e pouco, pelo que eu entendi, 1 ano e 2 meses. Eu acho que ela falou, eu acho que é isso, 1 ano e 2 meses. E ela também não pode usar as dependências do hotel, ela não pode sentar na grama. E aí ela tava muito abalada, ela tava chorando muito, porque assim, a primeira opção que ela deu pro hotel foi: cancele minha reserva. E, gente, eu acho que assim, cara, vocês sabem, eu sou mãe de pet, né? Eu tô pegando um ranço desse termo exatamente por conta das situações que eu estou vendo, porque parece, cara, que se você levar um cachorro num hotel hoje, ele é mais bem cuidado do que uma criança de colo. Porque aí também depende, né? Se for um cachorro de raça, se for um cachorro de pequeno porte, porque se for um cachorro que as pessoas abominam, também não é bem assim, não. Juro pra vocês, parece que o cachorro é mais bem cuidado, porque como eu tenho cachorro e a gente viaja com cachorro, coisa mais normal pra mim é aparecer um hotel onde o cachorro pode entrar na piscina, isso é aceitável. Agora, uma criança de colo não pode ter a dignidade de ir e vir dentro de um local que aceitou que ela permanecesse lá. Eu entendo que é mais por causa dessa questão deles ter aceitado, mas ter imposto essas regras nessas questões. Porque o ideal, realmente, era que nenhuma das partes tivesse não tivesse aceitado isso. Nem a Monique ter aceitado ficar no hotel e o hotel devolver o dinheiro dela da reserva, sabe? Porque aí evitaria todo esse furdunço, esse barulho. Tem coisa que eu não concordo com o que ela tá falando. Porque, assim, da mesma forma que tem hotel que aceita cachorro, tem hotel que também não aceita cachorro. Aí, da mesma forma que vai ter hotel que aceita criança, vai ter hotel que não vai aceitar criança. E aí cabe você ir ou não, sabe? Eu acho que o erro do hotel realmente foi ter aceitado, foi querer abrir exceção sobre uma coisa que eles não abriam exceção, só para não perder o dinheiro da reserva, porque parece que é muito isso. E ela ter aceitado ficar, mesmo ela sabendo que o hotel não era permitido crianças de colo, sabe? Porque, querendo ou não, ia ter uma dor de cabeça em algum momento, com alguma coisa. Seja um outro hóspede, seja alguém que trabalha lá, sabe? Ia ter outra dor de cabeça. Em algum momento ia ter outra dor de cabeça. Porque assim, beleza, não pode? Qual que foi a regra? Ela não pode tomar café da manhã e chá da tarde. A gente vai levar no quarto. Agora, você vai deixar uma criança num calabouço? Você vai pagar pra deixar tua filha presa? Gente, o que tá acontecendo? E aí eu entrei nos comentários e as pessoas estavam concordando. Ah, mas tem que ser assim mesmo. Ah, que os hotéis aprendam com isso. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Gente, vocês estão malucos? O que eu penso? Tem gente que defende tanto melhores condições penitenciárias para que quando o detento saia da penitenciária, ele saia mais socializado, porque existe um estudo científico mostrando que detentos, pessoas cumprindo penas privativas de liberdade, que têm condições de socialização decente dentro da penitenciária, de fato saem de lá melhores. O índice de reincidência é menor. Agora, quando você coloca um monte de gente junta, cheia de ódio, comendo comida podre, etc., o que o cara vai fazer, meu? O cara vai fazer o único dinheiro que ele sabe. Qual que é o dinheiro? Errado. Aqui, nesse caso, existe hoje um movimento que só falta falar: pega teu filho, coloca na corrente,
amarra, não leva no restaurante, não leva no shopping, não leva no cinema. Esses dias eu vi um post da menina militando, das crianças fazendo inferno assistindo Lilo e Stitch. Tá todo mundo muito louco. E detalhe, já falaram pra mim que eu não gostava de criança. Gente, eu não gosto de criança sem limite, mas se você não coloca na sociedade, como que vai aprender a socializar? Aí vocês vão criticar agora, e aí quando virar um monte de adulto com comportamento estranho, vocês vão criticar também. Eu acho que é um assunto bem complexo, porque tem essa questão também das crianças que não têm... Café da manhã, da babá e da bebê. Que não tem limite, sabe? Que os pais não impõem limite, aí as crianças são bem malucas e tal. E também tem essa questão de, a todo momento, as pessoas quererem excluir crianças da sociedade, de lugares e de ambientes, seja restaurante, cinema e afins. Eu acho que é um assunto extremamente polêmico, mas a forma que é feito de tipo, tem hotéis que é permitido e tem hotéis que não é permitido, acho até tudo bem, sabe? É só você escolher um, caso você tenha filho, é só você escolher um hotel que é permitido. E porque aí você evita estresse, você evita problema na sua cabeça, você curte suas férias ou sua viagem em paz, sem precisar se preocupar com esse tipo de coisa. Claro que tem muitas pessoas que estão concordando com o hotel como se tivesse feito a melhor coisa do mundo, mas não é também assim, gente. O hotel também está errado, sabe? Errado na forma que tratou ela quando foi comunicar que a filha dela não podia ficar no gramado. Errado em não comunicar que não poderia ficar em nenhuma parte do hotel, que ela teria que ficar presa dentro do quarto, porque eles tinham falado só da alimentação dela. Também tem a parte errada da Monique de ter concordado com tudo isso, não ter batido o pé, sabe? Tipo assim, não, quero meu dinheiro de volta, acabou. Então, assim, são várias questões, várias questões. E não acho que tem ninguém 100% certo nessa história, não. Acho que tem partes erradas dos dois lados, sabe? Acho que não tem ninguém 100% certo. Mas, de último, é só isso. O que vocês acham disso? Vocês concordam com o que eu falei? Ou vocês discordam com tudo que eu falei? Me conta aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!